Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do Espírito Santo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula abordando aí alguns tópicos muito relevantes de história e geografia do Espírito Santo que podem vir aí aparecer, né, em alguma questão da sua prova, tá bom? A gente vai trazer aqui para vocês nessa aula de hoje algumas questões aí sobre uma parte muito importante da história do Espírito Santo, que é o período em que o Espírito Santo ele vai receber imigrantes de várias regiões da Europa. Isso aí vai ser um marco, tá, na formação cultural e populacional do estado do Espírito Santo. Então, antes da gente entrar na aula de hoje, a gente vai trazer igual a gente fez da última vez, né? Vamos trazer umas questõezinhas e vamos comentar algumas partes aí das questões para você tá tendo essa visão aí bem clara, bem objetiva sobre os tópicos, tá bom? Mas antes da gente entrar, deixa eu mostrar para vocês o material que nós estamos oferecendo gratuitamente, isso mesmo, gratuitamente para você que precisa se organizar nos seus estudos. Você vai entrar aqui no site expressoconcurso.com.br, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai vir aqui, ó, concurso PM Espírito Santo. Você vai estar baixando gratuitamente um edital verticalizado. Nós preparamos um edital verticalizado para você baixar e poder se organizar nos seus estudos. Clicou aqui em download, ó, vai baixar esse edital para você. Esse edital, vocês estão vendo aqui, ó, tem os tópicos, tá vendo? E aqui tem, ó, estudei, revisão 1, revisão 2, revisão 3. Você vai ter aí todos os conteúdos que vão estar na sua prova organizadinho para você conseguir estudar com muita tranquilidade, sem dificuldades aí para saber o que você já estudou, o que você ainda tem que estudar. Então você vai ter essa clareza aí no seu estudo, tá bom? Ainda aqui, ó, nessa página você vai poder estar adquirindo também, aí já não é gratuito, mas é um custo bem acessível, tá? Que são nossos materiais de questões comentadas em PDF, tá? Para você poder treinar para a sua prova. Nós temos questões de História e Geografia do Espírito Santo, algumas questões são inéditas e outras são questões de concursos anteriores, todas com comentário, tá? Tá R$18. Temos aqui, ó, 100 questões comentadas de português, todas do Instituto AOCP, que está organizando a sua prova. E temos aqui o combo, onde você pode estar levando, né, os dois materiais, né, pelo valor de R$33. Você está levando tudo junto aí, tá? Clicou aqui, ó, em download, né? Você vai poder estar baixando uma amostra do nosso material, vai estar vendo aí um pedacinho do nosso material. Você vê que o nosso material é todo organizadinho, todo bonitinho, formatadinho. Uma formatação bem clara, bem tranquila, bem limpa, para te facilitar no teu estudo, tá bom? E clicou em adquirir, você vai estar sendo direcionado aí para a plataforma do Eduz. Aqui você vai estar digitando seus dados, vai estar fazendo o pagamento, e assim que seu pagamento for confirmado, você vai receber esse material que é 100% em PDF pelo seu e-mail, tá bom? Pessoal, vamos então agora voltando aqui para a nossa aula, vamos dar continuidade. E a gente vai falar agora de um ponto da história do Espírito Santo que não só é importante para o Espírito Santo, né? É um ponto importante para a história do Brasil como um todo, que foi o período em que nós recebemos uma demanda muito grande de imigrantes europeus, japoneses vêm um pouco depois também, né? E imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, né? Da Polônia, da Espanha, né? E de outras regiões da Europa. Então, isso aí marcou profundamente a história do Espírito Santo. E a gente vai falar por quê, tá bom? Temos uma questãozinha aqui, ó, para a gente já ir pensando, tá? Olha a questãozinha de prova para você estar ligado, ó. O Espírito Santo recebeu imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente da Polônia e da Alemanha, Alemanha e Itália, Itália e Espanha, Polônia e Espanha. E aí, gente, qual foram aí os principais, né? Da onde que o Espírito Santo recebeu mais imigrantes? Da onde que vieram mais imigrantes? Vamos ver aqui um pouquinho nesse resuminho que eu preparei para vocês? Olha só. Século XIX, tá? A gente está falando aqui de um período que vai de 1801 até 1900. Esse período a gente chama de século XIX. O
que vai acontecer durante o século XIX? Né? Vamos falar aí, eu estou falando do Espírito Santo, mas eu poderia estar falando do Brasil como um todo. O Espírito Santo ele sempre teve uma vocação agrária, né? Uma vocação, o agronegócio ainda né, o principal, o ponto mais forte da economia capixaba, né? É o agronegócio. E sempre a agricultura foi muito importante no desenvolvimento econômico do estado, tá? A cana-de-açúcar, ela era absoluta. Por mais de 3 séculos, a cana-de-açúcar era o negócio, era o produto mais comercializado, mais produzido. E a partir de 1850, mais ou menos ali na metade do século XIX, o café passa a ser, né, o produto mais importante da produção agrícola do estado, do Espírito Santo. Para a produção tanto da cana-de-açúcar como do café, os escravos, né, a mão de obra escrava era essencial, tá? Se utilizava muita mão de obra escrava, muita. Era basicamente toda a mão de obra, né, que o campo dispunha, tá? Que as atividades agrícolas dispunham. Em 1800, na metade ali do século XIX, houve a proibição do tráfico de escravos, ou seja, não poderíamos mais receber escravos vindos da África, tá? Então aquela atividade de navios que iam à África pegar escravos e trazer para vender no Brasil, isso cessou pela lei. Continuou na clandestinidade, vamos falar aqui, continuou na clandestinidade, sabe como é que é o brasileiro, né? Desde aquela época lá, né? Sempre tem um esqueminha, né? Mas oficialmente aquilo acabou, então é claro que deu uma reduzida, deu uma secada. Isso daí começou a fazer com que a mão de obra no campo começasse a faltar. Por quê? Não havia uma renovação. Os escravos, gente, morriam muito cedo, tá? Morriam muito cedo. Até porque, obviamente, né, tinham condições de vida precárias. E não havia, mesmo que eles tivessem filhos, né, mas não havia essa reposição na velocidade necessária. Então, começou a ter muita carência de mão de obra. Isso aí depois vai ser ainda mais agravado quando vem a lei do ventre livre, que aí quem nascesse filho de escravo já não era mais escravo. E depois, né, finalmente, em 1889, com o fim da escravidão. Então, essa questão, né, essa inibição, né, da mão de obra escrava vai fazer uma carência. E aí quem eles vão trazer, né, ou quem eles vão buscar para trabalhar nas lavouras, para trabalhar no campo, né? O Brasil não tinha nem população suficiente para isso, tá? Começa a haver um incentivo para que os europeus de países, né, de locais da Europa que ainda estavam muito em conflito, locais periféricos que enfrentavam guerras, que enfrentavam diversos conflitos. Foi uma época também conflituosa na Europa, foi a época da formação dos estados nacionais, da Itália, da Alemanha principalmente também. Começou a se formar no século XIX essas nações. Na Espanha você está ali enfrentando guerras, né, de sucessão de trono, enfim. O que isso vai acontecer? Esses conflitos, essa instabilidade na Europa, né, somada a uma grande pobreza lá também, falta de oportunidades, de condições de vida, acaba atraindo europeus para vir, né, ao Brasil trabalhar nas terras do Brasil, na esperança de terem o seu próprio pedaço de terra, na esperança de aqui conseguirem essa ascensão econômica que eles não estavam conseguindo na Europa. Então eles veem a América como um todo, principalmente o Brasil, como uma terra de oportunidades, né? Uma terra mágica, né? Onde eles poderiam vir e cultivar a terra e criar o seu caminho, criar suas próprias riquezas. Não foi bem assim que aconteceu para todo mundo, muitos deles, né, se deram mal, mas alguns até conseguiram, tá? Então, nesse período, essas duas situações, a questão do tráfico de escravos e a questão dos conflitos na Europa, vão atrair os europeus para virem, né, trabalhar no Brasil, tanto no Espírito Santo como em várias regiões. E esse episódio a gente chama de imigração, que é a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, né, europeus de vários lugares da Europa.
No Espírito Santo, vieram imigrantes de várias partes, principalmente italianos e alemães, tá? Então, principalmente eram os italianos e os alemães, mas o Espírito Santo recebeu colonos, né, imigrantes de diversas partes do mundo. Porém, a maior quantidade foi de italianos e de alemães, tá bom? Isso aí vai proporcionar o povoamento da parte norte do estado. Porque aquela parte que fica... Vou tentar desenhar aqui para vocês. Mais ou menos, vamos supor que isso aqui é um mapa do Espírito Santo. Um mapa bem porquinho que eu fiz, tá, gente? Aqui eu tenho o mar. Aqui eu tenho o oceano. Eu tenho o Atlântico aqui. Tá? Então, essa parte aqui... Pensa na Rosa dos Ventos, tá? Norte, sul, leste, oeste, ok? Essa parte aqui, tá? Ela vai ser colonizada até rapidamente. Ela vai ser povoada rapidamente porque ela tá ali beirando o mar, tá? Ela tá ali na beira do mar. Porém, para cá, daqui para cima aqui, ó, havia muita dificuldade por causa de barreiras naturais. São muitas montanhas, matas fechadas, locais de muito difícil acesso. Então, essa região norte do estado do Espírito Santo, essa região norte, ela ficou praticamente intocada até o século XIX. Só com a chegada desses imigrantes, que aí eles começaram a querer ocupar outros lugares, criar suas próprias vilas, suas próprias aldeias, principalmente os alemães, eles gostavam muito de criar espaços, né, para eles. Eles vão desbravar o norte, tá, do estado. E a partir daí é que o norte do estado do Espírito Santo começa a ser povoado. Isso já foi questão de prova, já foi questão de concurso, tá? Então preste atenção que é o norte do estado do Espírito Santo começa a ser ocupado a partir da chegada dos imigrantes no século XIX, tá? Isso vai proporcionar uma grande miscigenação cultural do Espírito Santo. Outra questão também que costuma cair na prova. A cultura tal sobressaiu, a cultura tal foi mais importante na formação do Espírito Santo. E isso não é verdade. O Espírito Santo ele acabou agregando um monte de culturas, porque ele tinha a cultura dos índios, depois teve a cultura dos africanos, depois teve a cultura, né, tem a cultura dos portugueses, e depois um monte de imigrantes de várias partes da Europa vão trazer seus costumes, sua culinária, sua arquitetura. Isso vai acabar trazendo uma mistureba, né? Então, para fins de prova, pense o seguinte: o Espírito Santo ele é um estado culturalmente misturado, tá? Não existe uma cultura mais importante do que a outra ou mais predominante, tá bom? Vamos lá. Então, esses tópicos aqui já servem para a gente resolver algumas questões de prova. Vamos fazer, então? A primeira que a gente já estava aqui, ó. Principalmente da onde vieram os imigrantes? Letra B de bola. Alemanha e Itália, ok? Aqui também, ó. O Brasil, em particular, isso aqui é uma questão de uma prova anterior, tá? Precisava de braços para movimentar suas riquezas, uma vez que seu sistema de produção escravista começava a definhar aquilo tudo que eu falei para vocês sobre a escravidão, tá? A proibição do tráfico de escravos a partir de 1850 fez com que houvesse, na opinião dos proprietários de terra, uma escassez de mão de obra, o que poderia prejudicar a economia nacional. A partir da chegada dos imigrantes no século XIX, o Espírito Santo ganhava nova configuração geográfica, uma vez que... Vamos lá. Qual foi o impacto da chegada dos imigrantes no Espírito Santo? Ó, as barreiras naturais apresentadas principalmente pela Mata Atlântica serão rompidas e o interior, sobretudo o sul do estado, até então intocado, recebeu novos habitantes. Não, gente, o sul não. Qual foi a parte intocada? O norte. O norte estava deserto, ok? As barreiras naturais apresentadas pela Mata Atlântica serão rompidas e o interior, sobretudo o leste. Leste não, a gente já falou que é o norte. As barreiras naturais serão rompidas principalmente pela mata, serão rompidas e o interior, sobretudo o oeste. Oeste não. O que a gente está falando que é o quê? É o norte, ok?
As barreiras naturais apresentadas principalmente pela Mata Atlântica serão rompidas no interior, sobretudo o norte, agora sim. No estado, até então intocado, recebeu novos habitantes. Parabéns, letra D é o nosso gabarito, tá bom? Tranquilo? Então aí você vê duas questõezinhas que a gente já consegue acertar e muitas outras questões que o examinador pode, a partir disso aqui que eu apresentei para vocês, trazer. E eu assim, cravaria que vai ter alguma questão sobre esse assunto na sua prova, porque é uma parte da história do Espírito Santo muito importante, muito relevante, que eu tenho certeza que não vai passar despercebida, tá? Aos olhos do examinador, ok? E agora você também já vai estar ligado e eu tenho certeza que vai acertar a questão. Gente, não esqueça então de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer, isso faz com que a gente se sinta motivada a cada dia mais, trazer conteúdo de qualidade de forma gratuita aqui para você no YouTube, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.